nós iremos falar, né? Você que trouxe a sua Bíblia, os que têm facilidade de manusear, amém. Os que não têm, anota, para depois ler, conferir texto a texto em sua casa. E ainda mais, você vai poder conferir assistindo toda essa aula no YouTube, no canal. Agora lembre-se, quando assistir, faça seu comentário, deixe seu like e compartilhe com alguém, porque o propósito é que não só você, mas que outros também sejam edificados. Amém, queridos? Amém. Então vamos lá para a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E nós falamos, não é, na introdução que tivemos, sobre a juventude de Timóteo, filho de mãe judia e pai grego, foi criado juntamente sua mãe e sua avó, as quais lhes ensinou as bases do Evangelho, se destacou na sua juventude por ser um jovem obediente, temente, não é, a Deus, e esse temor e essa obediência gerou na comunidade cristã daquela época uma referência. Ele tornou-se uma referência na comunidade a qual ele cresceu. E nesse contexto, conhece Paulo em uma de suas viagens missionárias. Paulo conhece, e ali Paulo vê em Timóteo um futuro pastor, um futuro líder, um futuro obreiro. E como nós falamos a semana passada, o nome Timóteo, no grego Timóteos, significa aquele que honra, que adora a Deus. Não é? A primeira epístola de Paulo a Timóteo foi escrita depois que ele saiu da prisão. Nós também comentamos isso. E dentro desse contexto dessa primeira epístola, Paulo convoca Timóteo para que ele agora, no capítulo 1 e o verso 3, acompanha aí, capítulo 1, verso 3, Paulo coloca Timóteo para pastorear a igreja em Éfeso. O capítulo 1 e o verso 3, Paulo diz: conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, que permanecesses em Éfeso, para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdias, em lugar de promoverem a obra de Deus que tem como fundamento a fé. Então Paulo pega Timóteo e coloca Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso, que estava precisando literalmente de uma organização na igreja. Não só uma organização física, mas também uma organização espiritual, com relação principalmente a ensino. Por quê? Porque, irmãos, a gente precisa entender, preste bem atenção, todos vocês aqui são líderes. Todos vocês aqui são líderes.
E quando eu digo que vocês são líderes, eu não estou dizendo que vocês são simplesmente líderes dos departamentos da igreja da qual vocês fazem parte. Natália não é só líder do departamento infantil. Miguel não é só líder do departamento jovem. A irmã Marilene com a irmã, a diaconisa Helena, não é simplesmente a líder do círculo de oração. Não é? O diácono Adelso, ele não é simplesmente o vice-presidente da igreja e o líder dos diáconos, como também do departamento masculino. Antes de vocês serem líderes de qualquer coisa, vocês precisam liderar vocês mesmos. Porque se você não liderar você mesmo bem, você não tem condições de ensinar a ninguém. Por isso que Paulo diz a Timóteo no capítulo 3, que para que alguém se tornasse um presbítero da igreja, um diácono da igreja, ele diz, é necessário que o líder seja irrepreensível, que administre bem a sua casa. Porque se ele não administrar bem a sua casa, como ele vai administrar a casa de Deus? Então nós não estamos falando simplesmente de uma liderança pastoral. Não. Nós estamos falando de liderança pessoal. Você se liderar, você se conduzir. E dentro desse contexto, Paulo começa saudando a Timóteo, diz a ele o que ele precisa fazer na igreja, para que a igreja seja fortalecida e cresça saudável. Isso você vê no capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. E Paulo usa a expressão grega, de forma literal, heterodoxia. O que significa heterodoxia? Aquele que se desvia dos fundamentos. E quais eram os fundamentos que aquela igreja estava se desviando? Dos fundamentos que tinham sido ensinados pelo apóstolo Paulo. É a mesma coisa que hoje eu estou trazendo esta aula, este ensinamento para vocês. Vocês vão ouvir e com certeza lá fora vocês vão ter a oportunidade de ouvir ao contrário. Entendeu? Vocês vão ouvir ao contrário. Mas aí vocês já ouviram da forma correta. Aí você vai balancear, vai analisar. Então isso aí vem o entendimento. Paulo fala que o nosso culto é racional. Então eu preciso ter um raciocínio lógico. Mas esse raciocínio lógico, no aspecto espiritual, ele só vem pela renovação da mente. 12:2 da carta de Paulo aos Romanos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente, para que você consiga entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a Bíblia está falando ali de transformar a mente, está falando de você buscar entendimento em Deus pela palavra de Deus. Então, se você renova seu entendimento baseado no que está escrito, todas as outras coisas que você vai ouvir que não tem fundamento na Bíblia, você vai saber que é mentira. É como a Casa da Moeda americana. No Brasil é o contrário, né? No Brasil, aqueles que trabalham com as cédulas, eles são treinados com as falsas. Botam as cédulas falsas para ele treinar. Nos Estados Unidos, ele só treina com as cédulas verdadeiras. Quando ele vê uma falsa, ele diz, essa aqui é falsa, ele já sabe, porque ele só pega as cédulas verdadeiras. Não precisa das falsas. Se eu conheço
verdadeiras, as falsas serão facilmente identificadas. Assim é quando você conhece a palavra, você conhece a Bíblia, você se conhece. Não tem coisa que você diz assim, ó, eu não vou não. Eu não vou para ali não. Eu não quero nem ouvir. Por quê? Porque eu me conheço. Eu sei se eu ouvir e se eu ver, a coisa não vai prestar, então eu nem vou. Porque eu já sei como eu sou. Isso é autoliderança. Porque você sabe quem você é. Você entende quem é você. E você não é guiado pelo que você sente, mas pelo que você entende. Entendimento. Então Paulo traz a Timóteo, dentro desse contexto literal, essa expressão heterodoxia, mostrando que os irmãos, não todos, mas uma boa parte, tinham se desviado dos fundamentos da fé cristã, que é contrário ao ensino ortodoxo. Aí vem, o que é ortodoxo? Aquele que é conforme a doutrina definida. Se você aprendeu a doutrina bíblica de forma correta, não é? Então você aprendeu a ortodoxia. Porque dentro da ortodoxia vem a ortopraxia. O que é a ortopraxia? É o cumprimento da ortodoxia. É quando eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. Vocês estão entendendo? Sim. E aí, Paulo diz a Timóteo para admoestar os mestres heréticos que estavam na igreja de Éfeso. E dentro desse contexto, na primeira epístola a Timóteo, nota-se que a igreja de Éfeso ficou a seu cargo. Responsabilidade de Timóteo, de dirigir a igreja, de administrar a igreja. Missão difícil, plena de responsabilidade, principalmente para um jovem ministro do Evangelho. Principalmente para um jovem ministro do Evangelho. Aí Paulo recomenda a ele, olha, capítulo 4, vamos lá, capítulo 4 do livro de Timóteo, do 1 Timóteo, versículo 12. 4 e 12. Paulo diz assim: ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na esperança. Veja aí, Paulo usa aí, ó, os termos ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia aqui, ó, olha. Procura ser exemplo dos fiéis na palavra. Ortodoxia. Seja fiel à doutrina que você recebeu de Cristo. Aí ele diz assim, no comportamento, ele diz ortopraxia. Cumpra aquilo que você aprendeu. Então, Timóteo estava numa missão difícil, que era trazer à igreja de Éfeso os fundamentos, as doutrinas cristãs. Devido ao quê? Porque, irmãos, todas as seitas que existem no mundo, elas saíram de dentro do cristianismo. Por quê? Porque foram pessoas inspiradas por demônios, que não queriam aceitar a sã doutrina. Eu estava vendo hoje, foi ontem, uma mulher fazendo a confissão de batismo adventista. E a confissão não é segundo a Escritura, é segundo Ellen White. Estou correto, doutora Helena?
que foi adventista e não é mais, graças a Deus, hoje ela está liberta. É que segundo Ellen White, não é segundo os fundamentos da Escritura. Aí você chega na igreja adventista e você escuta hinos lindos. Você escuta pregações que mexem com você. Eu me emocionei, foi tão lindo, foi? Mas Jesus não te chamou para tu te emocionar, não. Jesus não te chamou para tu ficar emocionado, não. Jesus te chamou para tu seguir. Cruz, evangelho é cruz. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é renúncia. Mas foi tão lindo. Olha, foi com um culto adventista, mas foi tão bonito, pastor. Aquelas músicas do grupo Prisma. Eu me emocionei. Foi? O que foi que tu aprendeu? Escuta. Olha, o culto a Deus é racional. Eu tenho que entrar no culto e aprender algo a mais da parte de Deus. Eu tenho que sair edificado pela palavra. O Espiritismo segundo Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que supostamente pregam amor. Mas que amor? Qual o objetivo? O que é que eles fazem por amor? Aí eles vão para os semáforos pedir comida, pedir alimento, pedir doações. Mas por que eles fazem isso? É pelo pobre? Não. É pelo que precisa? Não. É por eles. Por quê? Porque eles estão praticando boas obras para que quando ele morrer, ele tenha uma reencarnação melhor. Ele sofra mesmo na outra vida. Isso é um dos fundamentos da doutrina espírita kardecista. Porque ninguém que morre volta. Jesus disse que aos homens está ordenado morrer uma única vez. Depois disso, segue-se ao juízo. Hebreus 9, 27. Vocês estão entendendo? Nós não somos salvos pela prática de boas obras. Nós somos salvos pelo favor imerecido de Deus. Porque pela graça, pelo favor de Deus, nós somos salvos. Aí ele diz: não vem das obras para que o homem não se glorie. Porque tem pessoas que dizem: mas eu sou uma boa pessoa, eu ajudo muita gente, eu dou esmola, eu acho que eu mereço o céu. Nenhum ser humano merece o céu, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. E a Bíblia diz: não há um justo sequer, não há um que faça o bem. Aí Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos amou. Nós não merecemos, irmão. É bondade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja a responsabilidade de Timóteo como um jovem pastor agora, 30 anos de idade. Aí Paulo diz aqui, como a gente acabou de ler: ninguém despreze a tua juventude. Ou seja, faz eles entender que não é a tua pouca idade que vai dizer que tu não tem capacidade. Porque dentro do contexto da cultura, o homem, quanto mais idade tinha, mais a palavra dele tinha valor. E um homem de 30 anos de idade como pastor, não é? Como pastor, ele não era visto com
com um olhar positivo, porque tinha pouca idade, não tem experiência, nunca pastoreou a igreja, vai ser o pastor da gente agora, não é? Vai liderar. Então Paulo diz a Timóteo: olha, ninguém despreza a tua mocidade. Ou seja, Timóteo, faça valer a oportunidade que você está tendo. Seja exemplo. E aí, irmãos, a gente também entende que dentro do contexto, presta atenção, dentro do contexto da igreja, nem todos aprendem. Nem todos aprendem. Você vai observar, pode prestar atenção. A palavra que é ensinada, que eu ensino a todos ao mesmo tempo, quando você começa a observar o desenvolvimento espiritual de cada um, no dia a dia, no passo a passo, você vê que todos foram ensinados da mesma forma, mas nem todos vão crescer com esse ensino. Por quê? A Bíblia responde. Vamos lá, 2 Timóteo. Agora a gente vai para a segunda carta. 3 e 7. Diz assim o texto sagrado: elas quem? As pessoas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como é que você está aprendendo e não consegue absorver a verdade daquele ensino que você ouviu? Entendeu? Um bloqueio na mente. Porque, irmãos, o entendimento bíblico não é meramente só intelectual. A parte espiritual, ela ajuda na sua cognição. Lembra que a gente falou domingo aqui, quando a gente falou sobre a união de pessoas de genealogia diferente? Tudo não é carne e osso? Sim ou não? O homem é feito de carne? Sim ou não? A mulher é feita de carne? Sim ou não? Juntou-se a genealogia de Sete com a de Caim. O que foi que aconteceu? Uma anomalia. Que anomalia foi essa? Foi só biológica? Não, porque se fosse só biológica, nenhum outro ser humano teria visto. Porque os casais que casaram, que contraíram matrimônio antes, eles tiveram filhos normais. Mas quando duas genealogias diferentes, uma espiritual, uma que buscava o culto, uma que buscava a adoração, uma que buscava o céu, uma que queria agradar a Deus e outra que buscava a carne, buscava fazer tudo o que acha que deve, se juntou, carne e carne. Não poderia, uma mulher e um homem, não poderia gerar filhos normais, sim ou não? Sim. Mas por que geraram anomalias? Isso, irmão, é um retrato do que acontece quando alguém está fora do padrão. É uma anomalia, foi o que aconteceu. E em consequência dessa anomalia veio o quê? Violência, morte, destruição e sucessivamente. Aí Deus disse: olha, vou acabar com a humanidade. Preparou o quê? O dilúvio. Para que tudo voltasse ao normal. Não é? Então, trazendo isso para os nossos dias, aquelas pessoas que estão ouvindo. Aí sabe o que ele diz? Hoje não é o dia, Deus não tocou no meu coração. E nem vai tocar. Quando estiver na restauração, toca. Ai, meu Deus, eu sei. Na hora. Entendeu? Porque o pessoal tá vivendo ainda de sentimento. Não sinto vontade de ser crente. Eu também não.
Quando eu aceitei Jesus, irmão, lembro como hoje. A igreja lá maior do que essa daqui. Cadeiras como essa daqui. Que eu vi aquela menina endemoniada. 4 pessoas para segurar uma menina. 4 para segurar uma menina endemoniada. E não eram homens grandes, fortes, para segurar uma menina. Naquele dia eu saí da igreja crente, até hoje. Glória a Deus. Até hoje. Porque o nosso culto tem um entendimento. A gente tem o nosso raciocínio. Deus não tira o nosso entendimento. Mas pelo contrário, o Espírito Santo pega aquilo que a gente entendeu e diz assim: tu está vendo como uma coisa é? Essa é a realidade. Aí ele vem nos convencer de quem nós somos. Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas é no entendimento, não é no sentimento. Aí tem gente que diz assim: eita, Deus está aqui, eu me arrepiei todinho. E se não se arrepiar, Deus não está não, é? Sempre está. Não tem gente assim? Me arrepio. Não, irmão. Deus está você se arrepiando ou não, porque Deus não é uma emoção, um sentimento passageiro. Deus é real. Glória a Deus, aleluia. Ele é real, Ele está aqui entre nós. Você está vendo Ele? Não, mas Ele está. Por quê? Porque primeiro Ele prometeu: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E Ele disse: aonde estiver o meu servo, eu estou ali. Amém. Aí tem gente que não foi para a igreja hoje, frio. Olha, o culto estava muito frio. Por quê, irmão? Porque eu não me arrepiei. Não senti nada. É isso, irmão. A presença de Deus, ela se manifesta de várias maneiras. Mas pastor, eu estava no culto quando o senhor estava pregando, pastor, deu um calorão, pronto. É o Espírito Santo aí, te enchendo de fogo, queimando a palha, queimando o pecado, renovando tua alma. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Não é? No dia que a gente pegou aquele homem endemoniado ali na porta, não foi, tio Adelson? Foi. Eu não estava sentindo nada. Não estava me arrepiando, não estava nada. Mas o demônio que estava nele disse: ele está pegando fogo. Ele estava vendo. Chama o bombeiro para apagar o fogo dele. Ei, o demônio estava vendo. A gente não estava, mas ele estava vendo. Glória a Deus. Não é? Quando tocou na Bíblia, estava quente, está quente, foi Deus. E assim vai, irmãos. A presença de Deus está onde você está. Aleluia. Quando você vai, você pode até achar: eita, Jesus, eu vou entrar ali sozinho. Você não anda sozinho, meu filho. Você anda com Ele. Você tem dono. Glória a Deus. Você tem dono. Então, Paulo traz essa recomendação a Timóteo para ele valorizar sua juventude, sendo um exemplo para os fiéis por meio do seu comportamento. Isso nos mostra que não é simplesmente falar. Paulo diz: olha, na palavra e no comportamento, na ortodoxia e na ortopraxia. Aleluia. Tu prega e tu vive o que tu prega. É isso. Glória a Deus. E aí, como a gente acabou de ler em 2 Timóteo 3 e 7, pessoas que estão ouvindo. Quantas vezes você vê a mesma pessoa vir para o culto todo domingo e não se converte? Ouve, entende, agora não. Agora eu quero não, vou esperar um pouquinho. Não senti vontade ainda, nem vai sentir, meu filho, porque o pecado está dentro de você e não deixa. Não deixa. Agora, quando o Espírito Santo fala a consciência do homem e o homem aceita o que o Espírito Santo está falando com ele,
Aí ele diz, eu vou, Senhor, eu entendi, e eu não vou resistir à tua voz. Foi o que Deus fez lá em Gênesis, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, e disse, eu vou, Senhor. Aí a Bíblia diz, o meu espírito não vai contender mais com o homem, ou seja, eu não vou mais aconselhar ele, não faça, não faça, não faça, não vou tirar o Espírito, tirou o Espírito Santo, removeu ali a ação do Espírito Santo dele, e Noé ficou pregando, Deus vai mandar água, Deus vai mandar água, Deus vai mandar o dilúvio, e eles, tu tá doido, Noé, tu já viu cair água do céu? É quando a gente está avisando, está ensinando, está mostrando, mas a pessoa quer um sinal, me dá um sinal. Como os fariseus disseram a Jesus, mostra-nos que tu és o Cristo, dá-nos um sinal. Jesus disse, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. Dá um sinal, Senhor, que tu está neste negócio, que é da tua vontade. Entendimento. Lembrei quando eu estava namorando com ela. No começo do nosso namoro, a gente tinha 30 dias mais ou menos. Aí eu cheguei lá para conversar com ela, uma quinta-feira. Ela estava na casa da irmã Rita, que era uma casa, escuta aí, vice, colada com a igreja. E eu sentei ela chorando, assim, a gente vai ter que acabar o namoro, Senhor. Eu sei, por que foi que houve? Porque Deus usou a irmã e disse que a gente não era um para o outro, que tinha que acabar, que Deus não estava no negócio. E começou a chorar e chorando. E ela... chorando lá, aperreada com a Bíblia na mão. E eu disse a ela, minha filha, vem cá, me diga uma coisa. Sim, escute. E o Senhor disse que estava com a irmã fulana e com fulano. Eu disse, foi, Deus disse que estava com a irmã fulana e fulano. Foi. E contigo não está, e com a gente não está. Eu disse, foi. Me diga uma coisa. Irmã fulana, como é que está a irmã fulana? Irmã fulana é crente? É. E o noivo? Não é crente. Vê só, não é crente. Irmã fulana está na comissão e está se prostituindo. Correto? Aí ela, e eu e tu, mal se vê, a gente não vai nem da tua casa para a igreja, só que não deixava, porque eles diziam que de lá, se a gente fosse sozinho da casa de crente para a igreja, eu ia sequestrar ela. Era o que dizia. Aí eu disse, quer dizer que Deus está abençoando um casal que está fornicando e se prostituindo e está amaldiçoando a gente que anda certo. Jejuando e orando de respeito. Me diz aí. Aí ela ficou assim, parou assim. Ah, mas tua Bíblia? Aí ela tinha uma Bíblia pequenininha, abriu a Bíblia. Lê aí. Ela começou a ler. Daqui a pouco ela parou de chorar. Eita, é mesmo, né? Pois é, minha filha. Pode falar. Aí hoje eu estou aqui com essa criatura. Olha para aí que coisa mais linda. Não é? Deus transformou a nossa vida. Pois é. Por quê? Porque ficou com aquele negócio ouvindo que não deve. Porque o que tem, irmãos, de denominações com o nome de crente, mas de crente não tem nada. Nada. Pessoas que vão, tem gente que vai atrás desses movimentos que tem por aí, não, porque ali Deus fala, e aqui Deus não está falando, não? Aí é a palavra de Deus, é a voz de Deus, sem erro, sem falha. É tanto que o apóstolo João diz, na primeira epístola, no capítulo 4, verso 1, ele diz, provai se os espíritos são de Deus. Manda provar. Aí tem gente, não vou ali naquele culto ali, porque ali a irmã faz aviãozinho, faz o sapatinho. Fica lá, irmão. Deixa lá o avião dela lá. Fica com a palavra de Deus aqui.
E sabe o que aconteceu? Desse dia em diante, eu peguei uns livros. Eu ainda tenho esse livro ali guardado. Peguei o livro do pastor Elianai Cabral, Juventude Cristã e o Sexo. Valeu, dei ela para ler. E toda semana a gente sentava, dia de sábado, ela lia o livro e lia os capítulos da Bíblia, que eu tinha dito ela para ela ler, para a gente no sábado comentar. Aí a gente, o namoro da gente era assim, comentando o que a Bíblia dizia, o que ela tinha lido. Para quê? Para que hoje a gente estivesse aqui. 32 anos juntos já. Glória a Deus. Mas por quê? Eu orei, ela orou, e Deus botou a mão. Porque se ele não botar a mão, não vai para canto nenhum. Não dá certo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os edificadores. Deus tem que ser o centro do lar, do casamento, do relacionamento. Então, quando Paulo está dizendo aqui a Timóteo que tem pessoas que aprendem, está aprendendo constantemente, mas não chega a absorver a verdade daquilo que está sendo ensinado. Você fala uma, fala duas, fala... Você entendeu, irmão? Irmão, eu não consegui entender ainda. Então precisa se crescer. Antes, diz o apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3, verso 18, ele diz: antes, crescei na graça, mas cresça também no conhecimento. Conhecimento. Não é? E Timóteo precisava, irmãos, dar combate a falsos doutores, nomear novos pastores, corrigir abusos introduzidos na vida da igreja. Era uma missão difícil para Timóteo, porque você precisa corrigir o que está errado, mas você não pode corrigir abruptamente. Você vai conversar com a pessoa mostrando o que está escrito. Mas se a pessoa não crê nem no que está escrito, como é que você vai ensinar? Se ele não crê no que está escrito. Não, mas eu não creio nisso aí não. Então não tem como, não tem nem o que conversar. Deixa Deus amassar. Porque, irmãos, todo o fundamento da nossa fé em Cristo está na palavra de Deus. E você crê na palavra de Deus não é porque o pastor fala. Você crê na palavra de Deus porque o Espírito Santo te convence. O que comprova a ressurreição de Jesus não é o túmulo vazio, é a descida do Espírito Santo. Está em você, está em nós. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Jesus disse: se eu não for, ele não vem. Mas quando eu for, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Consolador, que habitará em vós, estará convosco. Ele vai ensinar toda a palavra a vocês. É o Espírito Santo que convence vocês. Por isso, irmãos, que quando a gente começou a estudar essa carta, essa epístola, antes de estarmos trazendo informações, como eu já disse, para os líderes dos departamentos, os líderes da igreja de uma forma geral, você precisa aprender a se autoliderar. Porque a sua liderança depende da ação do Espírito Santo em você. Porque é o Espírito Santo que guia. 8:14 de Romanos. É Ele que guia. Se a Bíblia diz, a Bíblia é bem clara, se você não é guiado pelo Espírito Santo, você não é dele. Por isso que há necessidade de se conhecer, de se entender. Não cair nas migalhas de Satanás, que ele começa a lançar. Como Esaú.
Esaú tinha o direito dado por Deus de herdar as bênçãos patriarcais. Além de herdar as bênçãos patriarcais, que eram bênçãos espirituais, ele tinha o direito de herdar toda a riqueza do pai. O que foi que Esaú fez? Trocou toda a bênção por um prato de guisado. Porque estava o quê? Com fome. Quem falou mais alto ali? O quê? A necessidade. Porque a fome é uma necessidade física. E você não pode permitir que a sua necessidade fale mais alto do que o seu entendimento. Você tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Como Davi diz no Salmo 40, verso 17: sou pobre, sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Hoje eu não tenho, mas daqui para terminar o dia Deus vai mandar. Amém. Como? Eu não sei, eu sei que vai chegar aí. Confia. Ou vocês acham que era fácil para Elias? Deus dizer para Elias: vai para o ribeiro de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Você já pensasse, irmão, o passarinho pegar a carne, temperar, sair e trazer para Elias? Só quem crê nisso é crente, irmão. Só quem crê nisso é crente. Quando ele ia mesmo esperar, lá vinha os passarinhos voando. Ele recebia, comia carne, Deus mandava proteína para ele ter força no corpo. Depois toma água, diz aí no ribeiro. Então só quem crê numa coisa dessa é crente. Glória a Deus, aumenta assim. Não é? E combater, como eu estava falando, os falsos doutores que surgem, como eu falei a vocês, do adventismo que surgiu, do espiritismo kardecista, das testemunhas de Jeová. Todos os fundadores dessas seitas saíram do meio do cristianismo. Porque começam a ler, aí querem ir além do que está escrito. Querem ir além. E esse foi um dos motivos da queda de Eva. Não, Eva. Não é bem assim, não. Deus não quer que tu coma do fruto para tu não ficar sabidinha como ele. Ai, Deus quer que eu fique bobinha, então eu vou comer, cair na besteira do diabo. Como diz 7:29 de Eclesiastes, Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou para si muitas invenções. Então, fica com o que está escrito. Porque as coisas reveladas são para nós os homens, as não reveladas pertencem a Deus. Acabou-se. Aí tem muita gente que não conhece a Bíblia na sua estrutura, ou de uma forma mais ampla, aí pega qualquer derrota dessa pelo meio da rua. Encontrei uma pessoa que me falou que Jesus não é Deus. Porque Jesus disse que vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Olha aqui, está escrito, está mesmo escrito. Mas aí você tem que conhecer sobre a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus para você entender o contexto do que ele falou. Senão você vai pegar, fazer uma miscelânea e ficar: meu Deus, Jesus não é Deus não, Jesus é menor do que o Pai. Se Jesus é menor do que o Pai, logo eu não vou ser salvo. Por quê? Porque ele é menor do que o Pai. Capítulo 5, verso 20 da primeira epístola de João. João diz: nós estamos no verdadeiro, e o verdadeiro Deus é o Senhor Jesus Cristo. Está escrito. Ele é Deus, é tanto que o
Um dos nomes de Jesus era Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. Só me fez trabalhar. Aí você vai para os mormons, que é outra seita. Por isso que há necessidade, irmãos, de conhecer a palavra de Deus. E tem muitas seitas com nome de cristã, de evangelho, onde você entra, venha como você está e continue do mesmo jeito. Porque aquela igreja tem amor, irmão. Ninguém julga ninguém. Irmãos, o julgamento é bíblico. Está escrito que nós vamos julgar os demônios. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, 1 Coríntios capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Nós vamos julgar no dia do juízo. Você está pensando que você é pouca coisa? Deus constituiu você juiz no dia do juízo final, junto com Jesus. Tudo vai ser aberto, nada vai ficar oculto, e a igreja estará ao lado de Cristo para julgar. Aí a pessoa vem até o templo, se entrega a Jesus, e quando a palavra começa a ser ensinada, irmão, isso é muito duro, é muito radical. Não pode ser assim não. Deus é amor. Puxa. Mas Deus é santo. Não é? Deus é santo, Deus é justo. E é necessário que aqueles que o seguem e o desejam servir, sirvam em verdadeira justiça e santidade. E Timóteo, a ele coube o combater os falsos doutores e nomear novos pastores, novos oficiais, tanto diáconos como pastores, e corrigir os abusos introduzidos na vida da igreja. Segundo Timóteo, vamos lá. Segundo Timóteo 2, 1 a 4. Olha o que é que Paulo diz. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, olha, o que você ouviu de mim, diante de muitas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Paulo não disse assim, ó Timóteo, o que tu ouviste lá fora, o que tu aprendeste com outra pessoa, não, o que tu ouviste de mim. Porque Timóteo era o que de Paulo? Discípulo amado. Não é? Quando Jesus escolheu os 12, ele chamou os 12 de quê? Discípulo. O que significa discípulo? Aquele que aprende. Então vocês aprendem comigo, mas vocês seguem a Jesus. Paulo diz em 11 e 1 de 1 Coríntios, Paulo diz, sede meus imitadores. Diz para quem? Para a igreja de Corinto. Então a igreja, ela tem um referencial, e o referencial é o quê? É o pastor. Cristo se revela através do pastor. Carta à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja. Não foi para a igreja, foi para o anjo, porque o cacete começa logo aqui, ó. O pau começa aqui. Púlpito, irmão. Púlpito, altar da igreja, não é galeria de pastor, não. Não é lugar de apresentação, não. Porque no púlpito
como? Estufado, cauda aberta, para todo mundo ver o quê? A beleza dele. E quando ele vê gente, é que ele gosta. Púlpito não é lugar de pavão, não. Púlpito é lugar de mensageiro de Deus. Já dizia George Whitefield, que eu até anotei aqui, o que George Whitefield falou. Onde está Jesus? Não, está aqui. George Whitefield, um dos maiores pregadores que já passou por esse mundo. Ele era conhecido como o pregador, o príncipe dos pregadores ao ar livre. Veja o que ele disse. Um sermão pobre é aquele que não produz nenhuma ofensa. Um sermão, uma pregação, uma mensagem pobre é aquela que não produz nenhuma ofensa. Aquele que não deixa o pecador indignado consigo mesmo ou indignado com o pregador. Por que, irmãos? Porque o Evangelho, ele é confronto, ele é realidade, ele mostra a você o que você deve ser e o que você deve fazer. Ele não passa, não. E muitas pessoas querem vir ao templo, ou estar no templo, para dizer que é crente, e vivendo do jeito que a pessoa acha que deve viver. E não é assim. Para isso tem a Bíblia. Aí ele diz, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2: Tu, pois, meu filho, fortalece-te na graça que é em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço permite envolver-se em negócio dessa vida, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. O que é que Paulo está dizendo? Você ouviu de mim, transmita para homens fiéis. Não é para qualquer pessoa. Homens fiéis. Para que estes homens fiéis ensinem para outros homens fiéis. O que vocês estão aprendendo aqui é para vocês ensinar a outras pessoas. Repassar o seu conhecimento. Jesus chamou os 12 discípulos, passou um longo tempo com ele, só ensinando. Agora vamos para a prática. Lá em Mateus 10, vocês agora vão pregar. E o Senhor não vai dando? Não, quem vai, vocês vão só. Vocês já passaram muito tempo ouvindo, muito tempo aprendendo, agora vocês têm que praticar. Olha, expulsa demônio, cura enfermo, ressuscita morto, purifica leproso. Senhor, gente, eu estou otorgando a vocês a autoridade para vocês fazerem isso. Aí quando eles voltaram, tudo abestalhado. Eita Jesus, eu peguei o demônio, dei no pé da orelha do cabo safado. Dei na orelha de um, peguei do lado do outro, e ele correu e a pessoa foi liberta. Ficaram tudo alegre. Porque colocaram em prática e viu que o Senhor estava com ele. Então quando você obedece, Deus está provando sua atitude. Está lá com você. Ele lhe habilita mais ainda. Quanto mais você obedece, mais Deus lhe dá graça. Lhe dá graça. E na medida que Ele vai lhe dando graça, você vai aprendendo a não se embaraçar com as coisas que vai chegando para você. Vai lhe ensinando a lidar com as situações. E você ter firmeza nas suas decisões. Não é? Olha o que Paulo diz no capítulo 4, verso 9 de Filipenses. 4 e 9. É muito forte a expressão de Paulo. 4 e 9 de Filipenses. Paulo diz assim: tudo o que aprendestes, recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Olha o que ele diz, olha. Tudo que aprendeste, recebeste e ouviste de quem?
de mim. Paulo dizendo, o que você ouviu, o que você viu, o que você aprendeu de mim, isso pratique. E você fazendo isso, o que é que vai acontecer? Deus estará com você e você vai ter paz. Salmo 119, versículo 163. Muita paz tem os que amam a tua lei. Não é? Louvado seja o nome de Jesus. As heresias passaram a surgir não apenas pelo falso. Escuta aí. As heresias passaram a existir não apenas pelo falso conhecimento, mas porque alguns visavam enriquecer. Isso acontece hoje, irmão? Acontece. Vamos trazer pastor fulano para pregar na igreja. Eu só vou por 50 mil. Eu deixo ele lá. Ele para a igreja. O lugar, né? Não é, irmãos? Eu estou dizendo a vocês porque existe isso. É sim mesmo. Teve um cantor que agora recentemente cobrou 100 mil reais para cantar na igreja. Dá sim. Não, eu sou cantor, eu preciso pagar a banda. Tudo bem que você precisa pagar os instrumentos, os tocadores, precisa do transporte para levar os instrumentos e assim, etc. Mas você cobra 100 mil, meu filho, para ir para uma igreja. É uma sinfônica. Ele está comprando lugar no céu já. Isso são igrejas, irmãos. Eu não vou dizer o nome delas, não. São igrejas tradicionais que tem por aí. Não, um exemplo. Vamos dar aqui um exemplo, né? Aí alguém chega, pastor Silvio, eu preciso que o senhor me concede um grupo de louvor lá da sua igreja? Que dia vai ser? Um exemplo, né? Que dia vai ser? Tal dia, tá tranquilo. Aí eu vou falar com a Isabel, com o Tiago, que são os responsáveis. Tal dia vocês têm condições de ir para tal lugar, tocar assim. Tem. Aí eu vou dizer para a pessoa, irmão, mande um carro para pegar eles. Eles cobram, ele não cobra nada. Eu só quero que o senhor mande um carro para pegar eles e os instrumentos, levar e trazer eles. Agora, se lá o pastor disser assim, não, eu quero dar uma oferta para ajudar vocês, é por conta dele. Acabou. Está entendendo? Mas você não, irmãos, eu só vou pregar na sua igreja por 20 mil reais. Está repreendido. De graça recebeste, de graça dai. Eu não estou dizendo que se alguém é convidado para trazer a palavra, você não ajude ele no combustível. Tá no carro, não, vamos em Uber, a gente paga seu Uber para você vir, que a pessoa está se disponibilizando, né? Para vir, se deslocar da sua casa, sair não vai decidir, não vai estar na sua igreja, vai estar na outra igreja que o convidou. O que é que custa você pagar o transporte? Não é? Olha, irmão, está aqui o dinheiro do Uber, está aqui uma oferta para o senhor ir comer uma pizza, tomar um guaraná. Não é nada demais, mas você não, eu só vou se você me pagar 20 mil reais, me hospedar no hotel 5 estrelas. Que é isso, irmão? Pelo amor de Deus. Não é? São os mercenários da fé que estão por aí. Cadê? As heresias passaram a surgir não apenas pelo falso conhecimento, mas porque alguns visavam enriquecer, outros por inveja e outros para se promoverem, vendo o ministério como status. Tem gente que vê ministério como status social. Tem pessoas de uma denominação aí que eu não vou dizer o nome, mas vocês podem saber. Aí, oi irmão, pai do senhor, o senhor congrega onde? Eu sou daqui a bater. O senhor é o quê? Qual é o seu cargo lá? Ele pergunta logo pelo cargo. Como se o cargo fizesse a pessoa mais importante em si. Quando a pessoa é importante não pelo cargo que ela ocupa, mas por aquilo que ela se tornou em Deus. Amém. O que é que tu é? Eu sou crente, salvo, lavado, remido do sangue de Jesus, pelo nome
pastor e as ovelhas é a responsabilidade que o pastor tem a mais. Somente. E a Bíblia manda que a gente honre os pastores com dupla honra. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Nós vemos isso quando nós estudamos a carta aos Tessalonicenses. Mas não é porque o pastor, o líder, deve ser honrado, né, cuidado pela igreja, que ele é maior do que os irmãos. Não. Ele tem mais responsabilidade. Mas ele não deixou de ser ovelha. Ele continua sendo ovelha. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Então existe muita gente que tem ou busca cargos, se assim podemos chamar, dentro do meio evangélico, visando status social. Até o jeito de andar ele muda. Até o jeito de carregar a Bíblia ele muda. Pode ser, irmão. Pode ser. Bota a Bíblia no peito e estufa assim. O que é que o senhor é, irmão? Não, eu sou crente, salve Jesus. Eu sou o pastor. Pelo amor de Deus, irmão. Vai ler Ezequiel 34 para tu aprender o que é que Deus está cobrando de tu. A lei revela, a lei nos mostra que precisamos andar conforme a manifestação da graça. Porque existe também, se você não sabe, existem umas denominações tradicionais que ensinam a hipergraça. Quem já ouviu falar aqui da hipergraça? Essa hipergraça é que você pode, venha como está e continue do mesmo jeito. Por quê? Não porque eu estou na graça, então eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu já sou eleito e Jesus voltar eu sou. Vai. É a hipergraça. Que é ensinada. Isso é ensinado, irmãos. Vê aí Tito, para a gente encerrar daqui a alguns minutos, para a gente ler Tito 2, capítulo 2, verso 11 em diante. 11 a 15. Tito, capítulo 2, verso 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou, fazendo o quê? Trazendo salvação para todos os homens. Aí, veio a graça se manifestou. Quem é a graça? Jesus. O favor de Deus para nós. Se manifestou trazendo salvação para quem? Os homens. Todos os homens. Não é para um grupo, não é para uma elite, é para todos. Aí ele diz no verso 12: ela quem? A graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Prega essas instruções, encoraja e repreende como? Com toda autoridade. Ninguém te menospreza. Prega isso. A graça veio para salvar, mas a graça diz que não é para tu continuar do jeito que tu está, não. Tem que haver mudança, compromisso. Por quê, irmãos? Muita gente pega, não porque a graça, a salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Tu tem que pagar teu preço, e o teu preço é a renúncia. Não é dinheiro, é a tua renúncia.
Não é? E para a gente encerrar, Romanos 5, verso 12 e 13, quando a Bíblia nos mostra que a lei, ela mostra a transgressão. 5 de Romanos, verso 12 e 13, diz assim: concluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte foi legada a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, que lei? A lei de Moisés. O pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Não existia lei, então não tinha pecado. Quando a lei chegou, a lei mostrou o que estava errado. Assim é a graça. A graça é a nova lei de Deus, manifesta em Cristo. A graça veio para salvar, mas a graça tem normas. Aleluia. Eu sou crente, eu sou salvo pela graça. Aí eu tomo minha cervejinha, eu vou lá fazer minha fezinha, meu bolão. E conversa, menino. Já que esse crente está jogando? Jogo de bicho, bolão da sorte, trevo da sorte. Vou fazer minha. Que é isso? Está repreendido. Tu é crente. Tu é crente. Teu alvo é o céu. Amém? Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que vocês guardem tudo que vocês ouviram. Amém. Como Paulo diz, o que de mim ouviste. E ouvistes e aprendestes, guarda. Amém, amados? Que Deus te abençoe e nos abençoe em nome de Jesus.